De volta com Programação Nacional, hoje falando de política, da situação da política brasileira e, sobretudo, dessa questão das eleições municipais. Como é que vai ficar a situação das eleições, as mudanças, e se nós, de fato, brasileiros, estamos animados para ir às urnas e votar. Em estúdio eu recebo o Fábio Florencio, professor de filosofia, o André Gonçalves Fernandes, juiz de direito. Estamos no último bloco, eu quero caprichar nas perguntas para a gente passar por alguns temas que não tocamos ainda. Ficha limpa. Ficha limpa aí foi uma ação da sociedade civil, né, que a gente falava lá no primeiro bloco, para de fato podermos ver quem é o candidato que tem essa ficha limpa e termos mais consciência. Esse ano, agora 2016, nós, cidadãos comuns, podemos ter acesso a essa ficha. Se um candidato, André, tiver seu nome sujo e aparece lá na ficha limpa, ele pode se eleger? Como é que acontece? A condenação tem que ser feita, mantida, né? Ou revertida em segundo grau, certo? No tribunal, e ele fica inelegível por 8 anos. 8 anos? 8 anos, ele exatamente. não pode ser eleito? Não pode ser eleito por nenhum cargo eletivo, tanto do executivo quanto do legislativo. Mas e a gente vê volta e meia, falando aí nos nossos noticiários, olha, foi escolhido tal ministro, foi escolhido tal prefeito, está concorrendo. Às vezes tem uma aceitação muito grande da população, inclusive, mas ele está lá no ficha limpa. O apelo popular, muitas vezes, né, é inconfundível. De fato, a pessoa tem uma série de virtudes, né, que faz com que ele seja bem quisto na população. Mas condenado, nessas condições da lei da ficha limpa, ele é inelegível. Ele pode até, do ponto de vista jurídico, discutir isso no momento do registro da candidatura. E aí, com todos os recursos possíveis e imagináveis que a nossa legislação prevê. Mas vai chegar um momento que vai se definir. Ele, como usando a expressão popular, se me permite, ele é ficha limpa ou ele é ficha suja, né? Vamos dizer assim. Mas um momento vai ser definido. Então ele não pode nem concorrer? Não pode nem concorrer. Na verdade, não pode nem tentar, dentro do partido, né, nas prévias, como nós costumamos dizer, tentar levantar a candidatura dele, se ele tivesse alguma consciência de espírito, né? Só que no Brasil isso falta um pouco os nossos políticos, né? Então eles tentam ir e ver o que vai dar, vamos dizer assim. Então né? O brasileiro pode ter acesso na internet ao ficha limpa? Tem no site do Tribunal Regional Eleitoral, no TSE também. No TSE também. E de fato a gente pode confiar então que os nomes que estão ali a gente pode... Sim, a ideia é essa, né? A ideia é que todos aqueles que estão lá com condenação transitada e julgada em segundo grau estão, né, pelo menos, inelegíveis pelos 8 anos seguintes, né, da data do trânsito em julgado da condenação em segundo grau. Eu quero entrar agora no último bloco, rapidamente. Aí, mês de agosto, final do mês, vai ser votado o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o Michel Temer assume nesse período. Michel Temer fica prejudicado pelo fato da saída da Dilma ou não, já que ele fazia parte da candidatura dela? Como é que você analisa essa questão? Se a economia melhorar, Michel fica, sai, como é que você vê? Bom, Simone, eu vejo o presidente, né, antes de mais nada, como um constitucionalista, né? Eu não consigo olhar para ele e vê-lo como um político, embora seja um político nato, sem dúvida nenhuma, né? Tem uma longa história, uma longa tradição aqui no estado de São Paulo, dentro do partido do PMDB, todos nós sabemos disso, né? Mas dentro desse quadro confuso, independentemente de resultados, né, se o impeachment for votado favorável ou desfavoravelmente, a grande lição que eu levo de tudo isso, né, é que, e para calar as vozes daqueles que diziam que o impeachment é necessário, não é. O impeachment é um mal necessário muitas vezes, né? E muitas vezes, tá, não vou entrar no mérito, é a única forma que o sistema presidencialista prevê para defenestrar maus políticos do poder, infelizmente. E também espero que sirva de reflexão, e aí é a minha opinião, não sei qual é a do Fábio, para que nós possamos no futuro repensar se o sistema presidencialismo é o melhor para a nossa realidade. Eu tenho muito para mim, inclusive pela vivência que eu tenho em outras realidades políticas, né, que o sistema parlamentarista, certo, é um sistema que, na minha opinião, é mais adequado para a nossa realidade. Embora possa, muitas vezes, até chegar a um padrão italiano do sistema parlamentarista. Você tem um gabinete, em média, que dura 1 ano e meio. Pode acontecer isso? Pode. Mas o problema do presidencialismo numa realidade latino-americana é que acaba gerando caudilismo político, isso a história comprova, e messianismo político. Nosso último presidente, antes da Dilma, era um sujeito que incorporava isso perfeitamente bem. Aliás, ele sabia disso e sabia lidar com isso com o povo. Então, acaba gerando uma figura, certo, dentro do sistema político de uma espécie de um salvador da pátria.
E eu tenho pavor de salvadores da pátria. Até porque não funciona, não é por aí o caminho, né? De uma sociedade madura e responsável. Agora, como você vê essa questão, Fábio, de não ocorrer reeleição de partido? De candidato, desculpa. Você acha isso um fator positivo? Se elegeu, cumpre o mandato e sai. Como é que você vê? Olha, Simone, eu vejo como saudável um político adotar, por iniciativa própria, a seguinte postura. Depois que ele exerceu durante um tempo determinado cargo, ele se retira da vida pública e vai viver como particular. Foi isso que fizeram todos os grandes políticos da história da humanidade. Foi isso que fez Solon em Atenas, foi isso que fez George Washington. São homens, Churchill, foram homens que, olha, esgotou-se a minha função, agora é com vocês, eu vou viver como particular. Isso é saudável no sistema político americano, que um homem, depois que ocupa a presidência do país, ele deixa de interferir nos destinos da nação. Ele, no máximo, dá alguma conferência, mas para dar alguma opinião muito genérica. Ele não fica manobrando o sistema partidário. Isso é um sinal de maturidade política. Porque isso no Brasil é histórico, né? Isso é A histórico. gente fala dos 12 últimos anos, mas nós temos pessoas no poder aí que saíram e que reinam nos seus estados há muitos anos. Né? Parece que a máxima do político brasileiro é aquela do Getúlio Vargas, daqui só sai o morto. Pois Então, e não é por aí. Eu estou encerrando o programa, foi uma alegria receber vocês dois, foi muito bom a gente poder conversar, debater com clareza a nossa situação social. Convido também para retornar em outra situação. Eu só quero encerrar um recado seu como juiz eleitoral para a nossa população aí que se prepara para votar para as eleições municipais. O que você tem a dizer? Bom, eu tenho a dizer à população, enfim, aos nossos jurisdicionados, os eleitores, que, embora o sistema político seja obrigatório o voto, nós não deixamos nos levar no caminho até a urna porque é obrigatório. Nós devemos nos levar porque nós temos a consciência e do dever cívico que hoje nós vivemos, somado todo esse período de conturbação política, né, de mudar a página da nossa história. Né? Esse é um grande momento de nós, sendo jovens, velhos, homens, mulheres, o que for, de nós resgatarmos uma boa noção de política voltada para os interesses da nossa comunidade. E isso é que é o recado que eu deixo aqui. E a eleição é sempre, e sobretudo a municipal, porque eu costumo dizer que nós vivemos no município, né? Nós não vivemos no Estado nem na União, né? Exato. Nós vivemos no município. É muito mais próximo. Exatamente. Sobretudo num ambiente municipal, em que as decisões políticas nos afetam diretamente, é um momento importante, oportuno, ímpar para nós repensarmos hoje o papel da sociedade civil na condução dos destinos políticos do nosso Estado. Fábio, então nós temos aí um futuro belo pela frente, apesar das dificuldades? Então, diante das dificuldades, a avaliação que eu faço é que as coisas piorarão um pouco antes de melhorarem. Então, o que eu diria, também deixaria para fechar o programa, de recado para os telespectadores, para os meus alunos, para as pessoas que forem votar, para as pessoas que foram buscar exercer uma função pública, é o seguinte, é que façam um exame vocacional adequado, que busquem descobrir o que são chamados a fazer. Se são chamados a exercer uma função pública, que pensem bem se estão dispostos a fazer grandes sacrifícios pessoais por isso, se estão dispostos a fazer grandes sacrifícios pessoais pelo bem da comunidade. Momento de eleição é momento de pensar na melhoria das condições de vida, na melhoria da comunidade. E para a gente melhorar a situação no nosso país, a gente só vai conseguir fazer se a gente tiver as pessoas exercendo as funções para as quais foram chamadas. Eu agradeço a presença de vocês, desejo aí uma boa eleição para todos nós e esse é o recado do Ação Nacional de hoje. Vamos votar sim, vamos votar com consciência porque nós merecemos bons partidos, nós merecemos bons governantes aí nas nossas cidades. Grande abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.